Olá, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Felipe e eu estou numa jornada para fazer a minha própria miniatura de um navio de guerra antigo, o Royal Louis. Hoje eu vou mostrar para vocês o que foi feito nessa etapa da construção. Se você não viu ainda os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui o link na tela e na descrição para você acompanhar essa aventura desde o início. Nessa fase, eu continuei trabalhando na popa do navio, ou stern em inglês. Caso você não saiba, esse é o nome que se dá para a parte de trás da embarcação. Nos navios de guerra antigos, a popa costumava ser uma parte mais reta e muito decorada, porque era onde ficavam os aposentos do capitão e dos oficiais, e também era uma forma de exibir a riqueza e o poder do país. O Royal Louis, que é esse navio que eu estou fazendo, não era diferente, porque na sua época ele foi o maior e mais prestigioso navio da Armada Francesa. Muitos detalhes da popa original foram perdidos com o tempo, mas a gente ainda tem os planos técnicos que mostram bem a estrutura e principalmente a maquete do Museu da Marinha na França, que dá uma ideia de como era a decoração. Então a primeira parte é fazer pesquisa, tentar entender como é que funcionava e buscar o máximo de referências. Eu também olhei outros modelos que já foram feitos anteriormente e reparei que todos eles acabaram simplificando bastante os detalhes da polpa. Mas isso faz muito sentido, né? A maquete francesa tem mais de 5 metros, os modelos comuns, comerciais, aqueles que você compra para montar em casa, tem perto aí de 60 centímetros, e a minha versão tem 15 centímetros, então já dá para imaginar que vai ter que ter muita simplificação nesse processo. Como vocês podem ver, o Royal Louis tem uma polpa em 3 níveis, equivalentes às 3 cobertas ou decks do navio. 2 dessas camadas ou níveis têm varandas, com balaustradas, e todas têm janelas, e portas também, como vocês vão ver nas fotos. Nessa etapa eu foquei somente na parte estrutural. A decoração, ou o que for possível fazer de decoração nesse tamanho, vai ficar mais para frente, depois que o tabuamento do casco estiver pronto. Até o último vídeo eu tinha começado o tabuamento dos gios, que são as travessas da polpa, chamadas em inglês de transoms. Olha aí na figura para você ter uma noção de onde fica isso no navio. Como vocês podem ver, estamos trabalhando aqui na parte de trás do navio. E o navio original, ele tem uma curvatura, Ele tem 3 andares, onde seriam as partes do capitão, dos oficiais. E essa curvatura, na verdade, talvez vocês consigam ver, ele tem um preenchimento que é mais ou menos em linha reta que passa por aqui. Então, o que eu estou tentando fazer agora talvez você tenha percebido, aqui embaixo tinha um preenchimento em madeira balsa, só que a madeira balsa é uma madeira muito macia, quebra fácil, então ela parece um isopor. Então o que eu estou fazendo agora é tentar ver qual que é a espessura das madeiras que vão ser colocadas aqui, para a gente poder preencher esse pedaço. Então aqui eu já cheguei na espessura correta, então basicamente pegar um escalímetro, já vi qual que é o tamanho é basicamente o mesmo dessa madeira, então essa madeira aqui vai ser a nossa madeira guia, para a gente ver o tamanho que vai precisar ser feito. Claro que vai precisar ser um tamanho maior, que eu vou cortar de acordo com esse tamanho aqui. Aqui para baixo já é uma outra madeira, então se a gente pegar essa madeirinha aqui, vai ser basicamente o tamanho dessa de cá, com uma pequena adaptação. E cá para cima eu não tenho nenhuma madeira especificamente nesse tamanho, mas a gente pode pegar, por exemplo, 2 madeiras ou 2 madeiras de tamanhos diferentes e fazer uma adaptação para cá. Até porque aqui em cima existe uma curvatura nesse deck que os outros não têm. A curvatura dos outros é muito suave. Nessa parte de cima já é uma curvatura um pouco maior, como vocês podem ver. Então, basicamente, a gente vai ter que preencher esses pedaços, porque o tabuamento aqui vai ficar bonito de acordo com o mesmo padrão do que a gente vai ter dos lados. Aqui, como vai ser uma parte mais elaborada, vai ter 2 varandas, 2 colunas, várias janelas, a gente vai ter que preencher esse pedaço. Depois disso, eu passei para os níveis superiores. Antes, como essa parte estava preenchida com balsa, que é uma madeira super leve, quase como isopor,
não daria muito certo. A balsa é uma madeira excelente pela leveza, mas ela é péssima para detalhes e você consegue arrancar com a unha, então ela não é muito resistente. Acabei substituindo por outras madeiras, que são um pouco mais duras e aguentam o processo de lixa e pintura posterior. Então usamos principalmente o cedro rosa e a cacheta, que também são madeiras super fáceis de encontrar em lojas de maquetismo e na internet, e também são muito fáceis de se trabalhar. É nessas horas que vale a pena ser organizado, então todas as madeiras que eu vou utilizar nessa construção, pelo menos as principais, já estão aqui devidamente cortadas, né? Essa, por exemplo, é cedro rosa, essa é cacheta e algumas outras variedades aqui. Então essas vão ser as madeiras que nós vamos utilizar. Essa parte que nós vamos colocar, por exemplo, aqui, eu já achei uma madeira que tem um tamanho correto, que é basicamente esse cepo de cedro rosa. Depois de um pouco de lixa, quer dizer, nem sem nem lixa ele já entra no tamanho correto. E agora vai ser preciso fazer a marcação do tamanho, que é o que nós vamos fazer em cima e embaixo. E lembrando que no navio original existe uma parte lateral, né? Uma parte lateral que isso vai ter que ser lixada manualmente depois. Agora a gente tem uma peça já pronta para ser cortada e lixada. A dificuldade aqui, eu vou ser sincero para vocês, foi acertar o formato. A geometria dessas peças ela é bem complexa, porque ela não é quadrada, em alguns pedaços ela é curva, ela segue o desenho do deck ou da coberta, e isso foi um pouquinho complicado. Não vou mentir, eu demorei muitas horas lixando para chegar próximo do formato que é do navio francês. O passo seguinte foi começar a estrutura das colunas, que vão entre as janelas e as portas, na parte por trás das varandas, né? E inclusive veio aí a dúvida, né? Como que eu vou fazer essas janelas, né? E o pior, as travessas minúsculas entre elas. O tamanho provável dessas janelas é 1,2 milímetro. E dentro desse 1,2 milímetro ainda tem detalhes que têm que ser introduzidos. Como eu vou fazer? Não sei, mas inclusive aceito sugestões. E os 3 níveis da polpa ainda não estão colados, como vocês podem ver. Vai ser mais fácil encaixar os detalhes assim, então eu consigo tirar essas peças, adicionar os detalhes, as janelas ou eventualmente alguma decoração, antes de fixar tudo no lugar com cola. E por hoje é isso. Na próxima etapa, a gente vai começar a trabalhar na proa, ou bow em inglês, e também iniciar a preparação do tabuamento do casco. Se você está curtindo acompanhar esse projeto tomando forma, deixa um like que ajuda a gente. E se ainda não me segue, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos em frente. Até mais, hein?